estamos ao vivo na tvabcd.com.br. Eu sou Deise Paz e está começando o programa All-Type. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua confiança em estar determinando aí um pouquinho do seu tempo para assistir o All-Type. Hoje nós estamos com a Isis Vasques. A Isis é publicitária. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. É um prazer. Eu queria muito que a Isis estivesse aqui. A gente já está algumas semanas negociando a sua vinda, né, Isis? A Isis, ela é formada pela Universidade Metodista, fez FGV, fez ESPM, né? E hoje a Isis trabalha com planejamento. Então, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nessa área de planejamento. Mas isso depois de conhecer um pouquinho da sua carreira, tá? Bom. Pessoal, eu quero pedir para vocês que estão aí nos assistindo, escrevam para nós. Eu estou aqui ao vivo, tá? Pode escrever, eu vou ler o seu comentário no ar. Se você tiver perguntas para fazer para a Isis, você pode fazer. Eu não sei se vocês repararam, a gente está aqui com um cenário novo. A gente está testando alguns cenários diferentes. Então, você que é publicitário, você que está estudando, envia uma ideia para a gente de um cenário. Quer aparecer aqui? Quer vir aqui contar para a gente como é que você criou um cenário? Escreve para a gente, tá? Tá aberto aí, você tem total liberdade de criar e enviar uma ideia bacana para a gente, tá bom? Facebook/Programa All-Type, entra lá. Todos os dias nós postamos oportunidades na área da comunicação. Então, você vai ter lá oportunidades para você trabalhar em agências, para você trabalhar para jobs específicos de eventos, você vai ter oportunidade de vagas efetivas dentro de empresas, você vai ter oportunidades para trabalhar em comerciais de televisão, configuração, etc. A gente garimpa essas vagas na internet e a gente posta na fanpage para você, tá? Então, não são vagas que nós contratamos, mas são vagas que nós divulgamos. Então, se você é anunciante, você também pode escrever para a gente, que a gente vai colocar a sua oportunidade, o seu job aí no nossa fanpage, tá bom? Entra lá, curte, que aí você, a partir do momento que você curtiu, você vai poder acompanhar full time todos os dias, tá bom? Bom, vamos começar então, batendo nosso papo aí com a Isis, né, Isis? Tá joia. Antes da gente entrar no papo de planejamento, eu queria primeiro focar um pouquinho, que tu contasse um pouquinho da tua carreira pra gente, né? Você se formou na Metodista, depois você fez FGV. Conta um pouquinho como é que foi essa formação. Eu sempre me interessei por publicidade. Eu acho que desde criança eu achava que eu levava jeito pra coisa, tal, gostava coisa de criatividade, não sei o quê. E aí eu fiz colegial técnico, depois eu fui fazer faculdade. O técnico você fez já? Já fiz em publicidade. Depois bacana. eu fiz a faculdade e tal. E assim, mesmo, ainda já na época do colegial, eu queria trabalhar na área, porque eu queria saber o que eu sentia, como é que era e tal. Então eu comecei a trabalhar como web designer. Na época que a internet começou a bombar ali, 98, 99, eu dei muita sorte porque eu já consegui entrar trabalhando nessa área, fazendo site, que era uma época que ninguém fazia. Quer dizer, você fazia faculdade na Metodista? Eu nem fazia faculdade ainda. Você fazia o técnico? Eu estava no último ano do colégio. Olha, que legal. E aí eu entrei para trabalhar como web designer, que foi muito legal. E como era uma coisa muito nova, eu acabei transitando um pouco entre a criação e o próprio atendimento e o planejamento da coisa, né? Você trabalhou um pouquinho com tudo. Porque ninguém sabia muito bem como fazer, era tudo muito experimental, não tinha uma equipe própria para isso, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com isso e tal, aí fui fazer faculdade, e na faculdade eu fui aprendendo outras coisas que eu achava interessante, como planejamento, como a parte de marketing, e aí começou a dar aquela coceirinha de, puxa vida, mas eu queria fazer alguma coisa diferente também, para aprender. A gente sempre quer mais. Quem é da comunicação sempre quer mais. Porque é tudo muito gostoso, né? Então você quer ter conhecimento de outras coisas, não ficar só naquilo. Aí eu fui trabalhar um pouquinho em empresas, então eu falei, puxa, eu vou procurar alguma coisa em marketing, para eu trabalhar um pouquinho mais, não na criação, mas no planejamento, tal, na parte estratégica. E aí eu trabalhei em algumas empresas bacanas, trabalhei na SMS, trabalhei na Gama Italy, que são empresas maiores que eu tive uma oportunidade de conhecer a coisa maior, pelo todo e tal. E aí depois eu fui trabalhar em agência, trabalhei bastante no marketing, então achei legal. E aí fui para a agência para fazer o atendimento, mas aí a agência já era minha. Que é a Eco. Que é a Eco. Que é a Eco que você trabalha e dirige hoje, né? Exato. A Eco, ela veio da faculdade. Porque nós começamos a fazer aqueles trabalhos em grupo da faculdade e tal, a coisa começou a ir bem, e os próprios professores começaram a incentivar. Eles falavam assim, pessoal, vocês trabalham bem, vocês têm que montar uma agência. Olha que bacana. O pessoal começou a indicar cliente pra gente, a coisa foi meio no freelancer, né? A gente fazia de noite, de fim de semana, e o negócio começou a tomar corpo, e nós falamos, putz, temos que abrir agência. Que legal! E aí fomos, e aí montamos a Eco.
E na Eco, aí eu já fazia um papel diferente, como, né, como sócia, tal, começo. Então eu já fazia o atendimento e o planejamento das campanhas, das ações, enfim. Tá. Bem resumidamente. Bem resumidamente, numa pincelada geral, a tua história é mais ou menos assim. Você tá há quanto tempo nessa área já? Ai, não sei se é bom falar de tempo, né? A gente fala um pouquinho da idade. Já faz o quê? 17 anos? 17 anos. É porque você se formou cedo também, né? Eu me formei. E você começou a trabalhar já no técnico. Então, Foi. acaba que a sua carreira começou cedo. Ela começou antes até da minha formação, né? Então. E até pelo fato de eu ter começado antes, me incentivou a me formar mesmo nisso, né? Então, eu nunca trabalhei com outra coisa senão publicidade. Você entendeu que era exatamente isso que você queria, Sim. que você gosta e que você sente felicidade de Sim. levantar todo dia da cama pra... Mas é verdade, né? eu não tenho a chamada síndrome do fantástico, sabe? Eu sei, meu do Deus, domingo vou à ter que noite. trabalhar. Não, é até o contrário, às vezes você está dormindo, puxa, eu tenho uma ideia, anota. Então é uma coisa que dá muito prazer mesmo de fazer. Exatamente esse questionamento que você... Questionamento não, exatamente esse detalhe que você falou agora, tem uma ideia, anota, é uma coisa que eu já falei com outros entrevistados aqui. Quem trabalha na área da comunicação é uma galera que não para mesmo. O nosso cérebro está sempre criando, está sempre imaginando. Assim. Não desliga, né? Eu já tive ótimas ideias no banho. Eu brinco com o pessoal e falo, gente, o banho de hoje foi produtivo. Porque você saiu, anotou a ideia para não esquecer, né? Porque depois já vem outra ideia na cabeça. Eu vou anotando então tudo, eu ponho lembrete no celular pro dia seguinte. Putz, é verdade, lembrei disso e tal. Então, você não consegue muito desligar. Mas é uma coisa boa, assim. Não é uma coisa tensa, é uma coisa bacana. Eu enxergo como uma coisa que te dá um gás e que todo dia você levanta com aquele... Exatamente a síndrome do fantástico que você falou, né? Quem consegue trabalhar no que realmente gosta, no que realmente curto, não tem essa síndrome do fantástico. Você fica até ansiosinho, né? assim, de puxa... Não chega chega amanhã pra já resolver e tal. Então É gostoso, né? É gostoso. É bem legal. Isis, me fala sobre a sua formação. Depois você se especializou na FGV e na ESPM. Aí você fez exatamente que especialização? Vamos lá. Eu fiz publicidade e propaganda na Metodista, aqui de São Bernardo. Depois eu fiz um curso específico na SPM, que era comunicação empresarial, que era uma coisa um pouco mais focada até para o endomarketing, para gerenciamento de crise, que era uma formação complementar que seria interessante para a gente. E depois eu fiz um curso de branding na GV, na FGV. Que era também uma complementação interessante para o tipo de trabalho que a gente vem fazendo. Tá, bacana. Né? Então essa foi... Mas eu percebi aqui que você trabalhou dentro de grandes empresas e que você trabalhou muito tempo dentro da área de marketing, antes de entrar para o planejamento. Sim. Então, o próprio marketing que colaborou para eu seguir essa carreira mais no planejamento. Porque o marketing é muito isso, né? Você precisa entender muito bem do produto, entender muito bem do mercado, e você está do lado de cada agência. Mas ok, você que precisa determinar para a agência, olha, como a gente vai fazer? A gente precisa atingir esse público, a gente tem uma verba X e a gente precisa desse objetivo até daqui 3, 4 meses. Então, querendo ou não, você tem que planejar um pouco a coisa, entender lá na sua cabeça como vai funcionar, entender os recursos que você tem, tudo isso, para que a campanha seja feita, ou que a ação seja feita, né? Então, com essa experiência em marketing, eu acabei me envolvendo mais no próprio planejamento da coisa, entender a empresa como um todo, todos os produtos, o que tem margem maior, o que tem margem menor. Então, aí depois eu fui trabalhar com planejamento na agência, mas foi essa base de marketing que me levou ao planejamento. Que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? De estrategiar. Não só de fazer por fazer. Aqui tem que fazer. Tá, verde, tá bom. Não. Como nós vamos fazer? Eu até tô fugindo um pouquinho, tô entrando dentro de umas... na verdade, a gente não tem muita regra. Quem assiste o All Type sabe que a gente não tem muita regra aqui no programa. A gente vai, inclusive, vai entrando com perguntas dos telenautas, com comentários, e a gente vai seguindo assim no bate-papo mesmo. Mas eu acabo fugindo um pouquinho do contexto geral, porque, na verdade, eu queria falar mais da sua carreira e a gente já entrou no planejamento, mas acho legal. O que muita gente fala, a gente ouve muito falar, que o pessoal acha a parte da agência, da publicidade, do planejamento, o planejamento em si como uma coisa chata. Acha. Né? Acha. No meu ponto de vista, eu não acho chato, porque eu acho que tudo nessa vida a gente tem que planejar. Sim. Você vai comprar um carro, você tem que planejar. Você tem grana para comprar carro? Você não tem, você vai financiar? Ok, você vai financiar, mas você vai ter a grana para pagar todos os meses de financiamento? Então, você tem que se planejar. É exatamente isso. Você vai casar? Você tem que se planejar. Você vai fazer uma faculdade? Você tem que se planejar. Você vai para balada? Você tem que se planejar. Até isso.
Né? Então, assim, no meu ponto de vista, planejamento é isso. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Cara, exatamente isso. Quando eu li o roteiro, eu falei, nossa, o planejamento é uma forma que você explicou, é perfeito. É simples. O pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças. Não. Que você chato. se acorda, você não planeja o seu dia? É isso. Você vai fazer uma campanha, você vai fazer um site. Você tem que planejar como é que você vai fazer o negócio, né? Você tem que estudar. E assim, não é uma parte chata. É que o pessoal entra, muita gente que entra em publicidade, eu vi isso até na minha formação, até o pessoal que eu vejo entrando hoje, acha que vai entrar na faculdade de publicidade para fazer criação. Só vai ficar viajando, O cara mexe criando. no Corel, ele acha que ele faz layout bem pra caramba, então ele acha assim, vou trabalhar em criação. Vou sentar lá, vou ficar tendo uma ideia maluca o dia inteiro, vou propor uma campanha sensacional para o cliente e vou para Cannes. Gente, isso é 1%, tá? Do seu trabalho. Pode ser que você faça, mas assim, é 1% do seu dia a dia. O seu dia a dia é muito mais burocrático, é muito mais resolver o problema do cliente, que não é a ideia mirabolante que vai resolver, é a coisa mais simples. Então, assim, a parte de criação, ela é a ponta. O planejamento, ele acontece antes, durante e depois. Então, acho que mesmo que a galera que está querendo trabalhar com criação, seria interessante entender um pouquinho mais o planejamento, entender o processo todo da agência, porque até quando isso acontece, a criação sai melhor. Lá na agência, a gente costuma sempre envolver o pessoal no processo todo. Então, Bacana. quando a gente vai passar um briefing... Super importante. Não é assim, ó, pessoal, tem esse cliente aqui que precisa fazer o site ou o anúncio para isso. A gente explica um pouquinho do contexto, fala, olha, isso é para o público tal, por quê? Porque os caras estão querendo fazer uma coisa assim, uma coisa assada, o objetivo é esse. Depois que terminar o concurso ou qualquer coisa, a gente vai fazer isso, isso, isso. Porque quando a pessoa está envolvida no planejamento todo, ela entende qual é o papel dela na criação, no atendimento, na mídia, Concordo. em tudo. Fica Então, mais assim, fácil de criar, né? Você já sabe o direcionamento do que você tem que criar para aquele cliente. Exato. E o planejamento não é executado por uma pessoa só. Ah, passa para o planejamento, eu espero. Não, é bacana quando a equipe toda se envolve. Então, a gente tem um segmento lá que é mídia social. Sempre que a gente vai começar uma ação, vai começar a abrir uma conta para um cliente, a gente envolve todo mundo. Envolve a criação, envolve o pessoal de gestão, para falar, olha, como que a gente pode atuar nesse cliente? Como que você vê isso? Então, todo mundo colabora para que a gente monte esse planejamento e faça a coisa acontecer. Excelente, porque eu acho que também assim, ó, Isis, quanto mais cabeças pensando e criando, às vezes a sua ideia pode não ser a ideia favorecida naquele momento, mas a sua ideia pode gerar, para mim, uma outra ideia que gera no colega do lado mal. E assim vai até você chegar numa ideia definitiva para aquele cliente, para fazer uma apresentação para ele, né? Exato. E assim, ninguém é dono da verdade. Né? É exatamente o que você falou. O mix de ideias é que faz a coisa ficar bacana, porque uma deriva da outra. Puxa, podemos fazer assim, podemos... E isso, assim, não é nem de nível, é desde o estagiário até o diretor de arte, até o planejamento, todo mundo. Todo mundo pode ter uma ideia tão valiosa quanto qualquer outra lá qualquer dentro. pessoa, né? Exatamente. Exato. Muito Ainda bacana. mais hoje, né? Que esse pessoal mais jovem, às vezes eu tô me batendo lá, chega o pessoal de 17 anos, vamos fazer assim. É, né? Vamos. Então é sensacional isso. Aí você olha assim, nossa, 17 anos, tem uma ideia assim, mas moleque, tá bom. Mas eu acho isso ótimo, eu acho isso fantástico. Eu acho que essa galera nova que está entrando para o mercado de trabalho, ela está entrando com um pique, com uma garra, eu acho que eles tiveram é diferente, porque na minha época de faculdade, eu não tinha toda essa disponibilidade de internet. É verdade. Tudo que eu tinha de imagens, tudo que tem hoje, né? Eu não tinha tanto. E agora eu acho que a pessoa tem mais acesso à informação, tem mais acesso a desenhos, tem mais acesso a tudo, né? Sim. Então fica mais fácil de criar, fica mais fácil eles de são muito mais antenados, eles vêm, é uma geração com pouca diferença até se você for ver, mas assim, eles vêm muito mais antenados, eles têm muito mais acesso. Então a gente ainda tem um jeito de pensar, né? Um pouco mais old school, assim, eles já são muito mais abertos. Verdade. Né? Isis, vamos encerrar esse bloco aqui, mas me fala pra mim antes, qual que é o teu time de futebol? Nenhum. Não gosto de futebol. Eu acho que eu tenho um time de futebol que não deve ter ganho. Nem de Copa eu gosto, minhas amigas vão brigar comigo. É mesmo? Não, assim, Copa eu gosto, mas eu não acompanho muito não. Galera, a gente vai para um breve intervalo comercial, tá? Nós já voltamos, entra na fanpage, curte, escreve pra gente. Quem já trabalhou com a Isis, escreve aí como é que é trabalhar com a Isis. Aí você tá assistindo, você é colega dela? Pode escrever aí, mas elogio, tá, gente? Pega leve. Pega leve. Não conta as ideias dela na hora do banho, não, que aqui não é o momento. A gente já volta, tá bom?
Gente, estamos ao vivo na tvabcd.com.br. Tem uma galera que já está escrevendo aqui pra gente. Diego Nogueira, de Porto Alegre, está falando que o programa tá show. Abraço. Obrigada, Diego. O Diego estudou comigo na Unicinos, que bacana. no Rio Grande do Sul. Né, Diego? O Diego, geralmente, ele assiste os nossos programas, ele também é publicitário, ele tem a empresa dele. Eu tô querendo te entrevistar, Diego, então reserva um tempinho quando você vier para São Paulo para a gente vir aqui contar um pouquinho do teu trabalho. Ele tem um trabalho muito legal, trabalha com internet também, e eu acho que a gente tem uma história bacana, e daqui a pouco eu coloco vocês dois em contato, vocês vão fazer negócios bacanas aí juntos. Legal. Isis, vamos falar um pouquinho da agência Eco? Vamos contar um pouquinho aí o que você faz dentro. Você já contou que você faz planejamento, obviamente, mas assim, os clientes que você trabalha, quais são as campanhas que você desenvolve? Conta um pouquinho aí pra gente. A Eco, ela é uma agência full service, né? A Eco já tem 10 anos. www.agenciaeco.com.br. Eco com dois Cs, né? Isso. A Eco é uma agência full service, a gente começou basicamente no offline, né? Na época que todo mundo fazia só offline, online ainda não bombava tanto, mas hoje a gente já tem alguns braços aí. Então a gente tem o braço do offline, que a gente faz campanha, tudo isso, tradicional, anúncio, taraná. A gente tem um braço muito forte de endomarketing, que a gente atende 2 empresas hoje nesse sentido, que é fazendo todo o planejamento de endomarketing para o ano, com ações e tal. A gente tem o braço muito forte também de mídias sociais. A gente atende hoje acho que 6, 7 clientes já, cuida de tudo, Facebook, Twitter, YouTube, toda ação, estratégia. E a gente tem o braço web, que a gente tem feito sites, portais, inclusive aplicativos agora a gente está começando a desenvolver também, né? A Eco não é uma empresa grande, a gente tem uma estrutura bem enxuta, nós somos em 10 pessoas hoje, mas a gente tem clientes bem grandes, assim, desde Mercedes, Toyota. Bacana, olha. WWF é cliente nosso. A Metodista é cliente nosso. A gente faz ótimo. bastante coisa para eles, a revista e tal. Então, assim, nós temos uma gama bem vasta, desde os bem grandes até clientes bem pequenos. E a gente procura atender todo mundo com a mesma qualidade, com o mesmo comprometimento. A gente tem um posicionamento nosso que é muito assim. Isso vai muito de encontro com que a gente mesmo, sócios, né, a gente tem por princípio, que é ser muito próximo do cliente. Então, nós não temos a proposta de ser a melhor agência do mundo. Nós queremos ser a melhor agência para o nosso cliente. Pro cliente. Então, a gente faz questão de nós mesmos estarmos lá fazendo atendimento, para entender muito bem o problema do cliente, o produto dele, o dia a dia, e propor essas soluções. Então, a gente não fica só na execução, sabe? Olha, agência, precisa de uma campanha assim, assim, assim. Não, a gente... Mas o que você está buscando? O que está rolando aí dentro, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente propõe coisas, principalmente na área de mídia social, os clientes não têm braço para isso, não têm tempo para isso. Então, fica ao nosso critério estudar, propor ações, propor concursos, inovações. Então, a gente se propõe mesmo a ser um braço do cliente. Tipo, tira o trabalho do cliente, traz o trabalho para a gente e deixa. Fica com o cliente aprovar ou não. E está muito perto, assim. Ô Isis, para quem é da área, já sabe o que é indoor marketing, sabe o que é mídia social. Vamos especificar um pouquinho de cada um e o que o planejamento faz dentro desses braços que você tem na Eco. Tá legal. Então, como a gente já falou, o planejamento é aquela parte de a gente, como nós vamos fazer isso, por que e quando? Para tudo. Para tudo, tá? né? Tá certo. Para qualquer trabalho que você for fazer, até quando você vai sair de balada. Então, por exemplo, o que é endomarketing? É o trabalho de comunicação interna da empresa. A gente está muito acostumado a ver campanhas, né? Vamos vender um produto, campanha para vender um carro. O endomarketing é a campanha interna, que se faz para os funcionários, que a mídia não vê. Então, muitas vezes, o problema da empresa está em endomarketing. Uma época nós atendemos uma rede de oftalmologia que era a maior da América Latina e eles nos chamaram para fazer uma campanha externa, né, para vender a clínica e tal. Só que a gente detectou junto com o cliente que o problema deles era interno. Eles tinham atraso de médico, eles tinham baixa procura, eles tinham muito problema com reclamação, com equipe não sincronizada. Então nós falamos, olha, primeiro assim, vamos fazer uma campanha de endomarketing para resolver o seu problema de comunicação interno. Show de bola. Para depois a gente sair convidando o pessoal. E deu muito certo. Resolveu muito, a gente conseguiu comprovar mesmo em resultados isso. Então, o endomarketing é a campanha que se faz para resolver um problema interno.
Tá? Para motivar os seus colaboradores, para Exato. fazer com que eles trabalhem com um pouquinho mais para que atendam melhor os clientes, para que trabalhem com mais felicidade. Eu acho que tem uma série de coisas que às vezes você está no seu dia a dia dentro da empresa e você não enxerga. Exato. E aí você, como agência, vem de fora, fica lá, observa, enfim, conversa com as pessoas, vai ver números, vai ver resultados, e aí você consegue definir, determinar que aquele problema dentro da empresa o endomarketing pode resolver. Exato. Isso vai desde uma motivação até um problema, por exemplo, com produtividade. Puxa, o pessoal está tendo muito erro na fábrica, isso está prejudicando a qualidade final da peça e isso está prejudicando o mercado. Então, a gente faz um trabalho de comunicação interna, de marketing interno, que pode ser um treinamento, não precisa ser uma campanha, né? Pode ser um treinamento, um papo, alguma coisa assim, para resolver esse problema da produtividade, da atenção à produção. Bacana. E aí, quando a gente até tinha falado sobre mídias sociais, né, que você também é uma coisa que está bombando hoje, né? A mídia social está bombando muito. A gente já falou sobre isso aqui com outros entrevistados, mas a gente tem que continuar falando, porque como está bombando, eu acho que a gente deve mesmo falar sobre esse assunto. Sim. Mídia social é um fenômeno que começou aí com o Orkut, né, alguns anos Época do atrás. Orkut, né? Época do Orkut, quem nunca, né? Gente? Então. Mas então, começou com o Orkut, é uma tendência que veio para ficar. Hoje você tem uma infinidade de mídias sociais, de canais sociais, né? Você tem Twitter, você tem Orkut, você tem Pinterest, você tem 1 milhão de coisas. E as empresas agora já entenderam que esses canais são importantes para elas. Porque é uma forma de você falar direto com o seu consumidor, você consegue mensurar resultado, bate e volta, né? Você põe uma coisa, o consumidor já responde na hora. Então, as empresas já entenderam que elas precisam estar lá, mas elas não sabem como estar lá. Então, esse é o nosso papel. Nós já trabalhamos com isso já há 4 anos, a gente atende várias empresas, desde um senador da República até uma empresa de bem de consumo. Então, a gente já sabe como fazer isso. Então, qual que é o nosso papel? A gente vai nas empresas, fala, empresa, qual é o seu problema? Ah, meu produto é esse, meu problema é esse, eu quero estar nas mídias sociais. A gente busca entender quais são os melhores veículos sociais para a gente colocar esse cliente. E todo esse conteúdo que é colocado lá é feito por nós. É como se nós fôssemos um departamento dentro da empresa, só que fica na agência. Então, por exemplo, nós abrimos o canal do Facebook para essa empresa, nós personalizamos ele, todo post que é feito lá dentro, São todo o vocês conteúdo, quem fazem? sim, é gerado por nós diariamente. O acompanhamento disso é feito diariamente. A gente vê o que tem de resposta, comenta, interage com o pessoal. Que é importantíssimo, né? Se você se propõe a entrar numa mídia social, você não pode entrar e deixar abandonado. Porque isso é muito pior do que não entrar. Você tem que responder, você tem que interagir com a galera Você que tem que ali. responder rápido, você tem que ser transparente, porque é diferente da publicidade, né? A publicidade é assim, a empresa fala e você ouve. Na mídia social não, é uma troca. O relacionamento é muito mais próximo. Até a linguagem que a gente usa é muito mais pessoal, coloquial, do que você usa numa propaganda tradicional. Então, é uma troca. Você está lá para ouvir também. Então, você faz um bate-papo com aquele consumidor e tudo isso é feito internamente lá pela agência. Às vezes, a gente consulta o cliente para uma dúvida específica e tal, mas toda geralmente, interação... mais de 90% dos posts são feitos pela agência. Todos são feitos por nós. Vocês administram, gerenciam tudo. Toda a mídia social, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, enfim. YouTube, tudo isso. E aí a gente põe relatórios periódicos para o cliente acompanhar, saber o que está acontecendo. Mas isso traz muita coisa, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, que tipo de produto está sendo mais interessante para o público. Que tipo de coisa eles estão pedindo. Isso no cliente é bacana. Você tem um retorno rápido, né? Rápido, é muito imediato. E aí o cliente com isso, ele pode tomar uma ação específica ou não. Ele pode ver que cidade está interagindo mais. Puxa, então a gente tem um mercado bacana lá, vamos fazer uma ação, uma feira lá. Então é uma coisa assim que tem um custo-benefício muito bom. Poucos clientes, muita empresa ainda não se atentou a isso. E deixa eu só abrir um parênteses. Eu acho assim fantástico, você falou, muita empresa não se atentou a isso. O que eu acho fantástico, sabe o que é? Que antigamente não, alguns anos atrás, pouca coisa atrás, você dizia assim, qual que é a sua página na internet? Nossa, você não tem um site, era um absurdo. Agora, você não tem um Facebook, é um absurdo, né? Você fala assim, como? Você não tem Facebook? Mas como assim? Mas assim, também, não adianta você estar por estar, né? Então, cada empresa tem um objetivo. Tem que participar, né? Tem um público diferente. Não existe uma regra, né? A gente tem cliente B2B, que o tipo de proposta que a gente tem dentro de uma mídia social é totalmente diferente de um cliente de bem de consumo. Então, cada um tem uma estratégia específica.
Tem clientes que tem, por exemplo, se você tem uma loja online, se você tem um e-commerce, putz, com certeza o retorno para você é muito mais palpável do que quando você tem uma ação institucional. Mas que os dois são de igual importância, sabe? Mas a gente tem essa preocupação de fazer uma estratégia específica para cada cliente. E a gente consegue mostrar para os clientes que, olha, cliente, isso funciona. Porque a gente mostra uma série de dados, mostra uma série de números, exemplos de outros clientes também. Quando a gente consegue apresentar isso e falar, olha, cliente, isso é importante para você, eles geralmente falam, puxa, é verdade, vamos fazer. Bacana. Isis, e aí a gente falou do endomarketing, a gente falou de mídia social, que são 2 braços que você tem dentro da Eco. Offline? A parte offline. A parte offline a gente tem feito muita coisa, por exemplo, para treinamento, que é uma coisa nova que até é bacana fazer. A gente atende aí grandes, por exemplo, Bridgestone, a gente atende a Mercedes, que é uma área também pouco explorada, né? O pessoal fala assim, offline é campanha de mídia, ok. Mas você tem uma preocupação também com a formação, né? Então a gente faz, por exemplo, apostilas de treinamento interno para vendedores, por exemplo. Então a gente tem uma preocupação também de entender qual é o ponto de vista do vendedor, pegar esse conteúdo do cliente, formatar ele de uma forma visualmente agradável, interessante, porque são coisas maçantes, né? Informações técnicas. Então, nós temos que ter esse cuidado de transformar aquilo na coisa mais aprazível possível para que a pessoa funcionar. Para que dê prazer também para a pessoa na hora de pegar aquele manual, enfim, ele sentir, eu quero continuar, eu vou ler até o final, assim, né? Ser fácil dele utilizar, ser fácil dele ler, de entender, né? Mais ter ou uma menos continuidade. Isso. E também a parte de web, que hoje nós fazemos bastante sites, estamos fazendo bastantes portais. E o nosso intuito de web, a gente também é muito parceiro do cliente. Então, dificilmente o cliente vem com o escopo pronto. Olha, eu quero um site assim. Ele fala assim, olha, eu tenho uma necessidade assim, eu preciso de um site. E nós, geralmente, que montamos o escopo, montamos as sugestões, tem funcionado muito bem. A gente tem fechado cada vez mais projetos nesse sentido. Bacana. Então, a gente faz desde sites infantis, assim, com personagens e tal, até coisas mais técnicas. E todo o projeto dos sites também é desenvolvido por nós, que é aí que entra o planejamento, né? Legal, nós vamos fazer um site. O que vai ter nesse site? Quais são as sessões? Tem como que elas vão pensar, parar, pensar e planejar. Não tem jeito. Aí que entra a Isis aí planejando como é que vai ser definido essa criação, né, A gente planeja tudo, cliente. Isso aqui tá bom para você? Tá, beleza. Aí a gente parte para a execução, né? O planejamento tem tudo. Não desde tem a apostila técnica, do site, da mídia social, tudo. Tem que planejar. É o que a gente falou, tem que planejar. Quem perdeu a entrevista até agora, gente, entra no Reprise. Em 2 dias esse Reprise está no ar, a entrevista está muito bacana. A gente está falando sobre planejamento com a Isis Vasques. A Isis é sócia diretora da Eco, agência de propaganda. A gente vai para um breve intervalo comercial. Tem uma galera que já escreveu, eu vou ler depois, tá? Só me diz qual que é a sua comida preferida. Japonesa, comida japonesa. Japonesa, boa escolha, eu também gosto. Apesar de que eu sou gaúcha, adoro churrasco, né? Mas enfim. Gente, a gente já volta. Fica aí, não sai daí, tá bom? Galera, a gente está ao vivo, eu estou aqui batendo papo com telenautas pelo Facebook e lendo aqui o pessoal está escrevendo. Facebook/programa Altype.com.br, produtor, não tem .com.br, né, produtor? Facebook.com/programa Altype, é isso aí, é as coisas que o produtor tem que falar pra gente, porque a gente, né, sabe como é que é. Entra lá a gente posta várias oportunidades na área da comunicação. Você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar com propagandas, configuração. A gente posta lá vagas efetivas dentro de empresa. Então, a gente está trabalhando para vocês. A gente garimpa essas vagas na internet e posta na fanpage do Altype. Tá bom? Entra, curte a página, que você curtindo a página, você vai poder acompanhar no feed de notícias full time, todos os dias aí, tá? Vitor escreveu pra gente aqui, pra Isis. A agência Eco está contratando, Isis? Sim, a gente está contratando. Deu bem. Nós estamos com uma vaga para atendimento. Bacana. A gente vai postar na fanpage também, viu? Vamos deixar para postar na fanpage? Vamos. Então tá bom, a gente vai postar na fanpage, tá? Eu passo o endereço certinho para onde tem que enviar currículo, Victor. passo a descrição da vaga certinho, aí na fanpage do Altype, vocês podem conferir tudo e mandar um currículo lá pra gente. Beleza, então Vitor, fica de olho, entra na fanpage à tarde que a gente vai estar postando isso aí, tá bom?
A Caroline de Mauá está perguntando onde fica a agência. A agência fica aqui em São Bernardo, no Rude Ramos. É na rua debaixo da Metodista. É bem pertinho aqui do estúdio. Metodista é seu cliente, né? Ficar... Metodista é cliente longe, né? A gente sobe o quarteirão, tá no cliente. Não é uma precisa nem de maravilha. carro, né? Não, é show de bola. A Rita Nunes está dizendo que o programa é muito bom. Parabéns para você e para Isis. Obrigada, Rita. Legal, obrigada. Obrigada por acompanhar a gente aí. Pode enviar seus comentários, suas perguntas. E o Diego Nogueira de Porto Alegre, que está acompanhando a gente, que acompanha a gente aí praticamente toda quarta-feira, está dizendo que ele vem para São Paulo daqui uns dias e que ele vai participar aí do nosso programa falando sobre e-commerce. Ótimo, adoro. É um tema que a gente ainda não abordou no Altype, vai ser muito bacana. Diego, vamos marcar aí uma data para você vir no programa. Isis, a gente estava falando aí, para quem não assistiu até agora, entra no Reprise, daqui a 2 dias já está no Reprise, tá? E a gente está falando sobre, especificamente hoje, sobre planejamento. A gente falou um pouquinho sobre a carreira da Isis, sobre a agência Eco, mas a gente está focando mais em planejamento aí. E eu queria saber como é que funciona em termos de limitação. Os clientes hoje, né? Estamos em 2013, teoricamente a gente tem uma cabeça mais aberta, mas você deve enfrentar limitações ainda. Ou você tem uma total liberdade para planejar e quando chega na criação o pessoal tem uma total liberdade para criar. Conta pra gente como é que funciona essa parte. A gente tem bastante limitação, né? Primeiro, a limitação do próprio público do cliente, que às vezes é um público mais velho, é um público diferente que não aceita certos tipos de coisas, né? E a gente tem limitações também que vão assim desde verba até posicionamento, né? Mas claro, a gente tem uma confiança muito grande dos nossos clientes. Então nós não temos medo de sugerir. A gente fala, olha, vamos dar um passo além, vamos tentar uma coisa mais ousada? Às vezes a gente consegue, às vezes não, porque esbarra em diretoria, esbarra em gestão da empresa, numa série de coisas. Então, às vezes, até o pessoal do marketing quer fazer uma coisa diferente, mas outros departamentos da empresa acabam barrando. Mas, assim, a gente geralmente consegue ter uma liberdade legal. Como nós costumamos fazer? A gente faz um cardápio de sugestões, que a gente fala. Quando a gente faz um planejamento de comunicação anual para uma empresa, por exemplo, a gente vai pensando em várias coisas que podem ser feitas, desde campanhas até ações, etc., e a gente monta um cardápio mesmo. E aí a gente chega, cliente, olha, nós pensamos nisso. O que você acha? Aí o cliente fala, isso é legal, isso dá. Isso não dá. Isso aqui não é muito legal, isso é muito legal, isso é muito legal, mas não sei se a diretoria vai permitir. Então, assim, desse cardápio, geralmente uma parte sai fora, que é a tal da limitação, e o resto a gente consegue implementar. Mas existe, assim, a limitação é normal, né? Faz também. parte. É normal. Acho que todo trabalho, não só na área da comunicação, a gente enfrenta limitações. Enfrenta. Né? Às vezes o pessoal da criação fica um pouco frustrado, né? Fala, poxa, a gente não consegue fazer uma puta campanha, ter uma puta ideia. E a gente explica o seguinte, fala, às vezes a puta ideia não vai vender o produto do cliente. Então, não adianta você fazer uma coisa que é bacana para você, mas que não é bacana para aquele cliente, público. né? Que o resultado final não vai... Exato. A gente encontra muita limitação de verba, né? Então, às vezes a gente fala, putz, dá para fazer um concurso bacana, show de bola, assim. A gente, putz, não tenho verba para isso. Olha, vamos fazer um kit legal, com uma caixa bonita. Putz, não tenho verba para isso. Então, eu acho que hoje em dia a nossa maior limitação acaba acontecendo mesmo dentro de verba. De verba, mais desde do os que grandes ideias. até os pequenos. Sim, isso não é referente ao porte do cliente, não. É mais investimento financeiro mesmo. Exato. Do que ideias. E Isis, você enfrenta a limitação, digamos assim, em certas ideias, certos braços dentro da publicidade, dentro da propaganda, que o cliente não conheça, e aí você tem que desenvolver todo uma área de conhecimento para mostrar para ele, provar e tal. Muito, né? Principalmente mídias sociais, eu imagino. Principalmente tecnologia, em geral, né? Mídia social, muito. Então, às vezes, a gente propõe... Primeiro, é uma conquista quando a gente convence o cliente a fazer um trabalho de mídia social. Alguns já nos procuram para isso, e alguns a gente tem que propor e conseguir vender a importância daquilo. Mostrar que está funcionando, que hoje você precisa ser moderno, né? Puxa, que legal, conseguimos. Mas a gente começa a enfrentar limitações para ações. Olha, vamos fazer uma ação casada, assim? Não, acho que isso não vai funcionar. Por quê? Porque o cliente não tem conhecimento, não tem experiência com aquilo, não conhece, não aposta.
Então, e aí você tem que sentar, explicar, mostrar números, mostrar resultados de outros clientes, para ele entender que isso funciona, que faz parte do mundo moderno e que é muito interessante ele investir nisso. Mas aí, ainda assim, é bastante casos nossos, é muito ponta de faca mesmo. Vamos tentar. E também, assim, aplicativos, né? É uma coisa que a gente já começou a sugerir para alguns clientes nossos, mobile. Falou, gente, o mundo é mobile, vamos fazer um aplicativo e tal. Ah, mas você gosta de aplicativo? Ah, não sei. Então, existe. Principalmente tecnologicamente, existe limitação por conhecimento. Principalmente porque os diretores das empresas, que são os decisores, eles são pessoas mais velhas, eles são de uma outra geração, que assim, minha empresa funcionou até hoje sem isso. Para que eu preciso isso? Por que será que eu vou mudar agora, né? Exato. E outra, às vezes, ele até pode ser mais velho, mas às vezes é uma pessoa antenada, Acontece. mas não tem tempo. Ele tem a demanda de trabalho dele com tantos segmentos dentro da empresa que ele tem que gerenciar, administrar, dirigir e tal, ele não tem tempo de estar acompanhando mídia social. É exatamente isso. Então, muito projeto que a gente chega até um departamento, chega até na diretoria, bacana, depois eu vejo. Ele até realmente tem interesse, mas não tem tempo, não consegue, não é prioridade e a coisa não anda. E fica de lado, né? Essa é a maior limitação que a gente enfrenta hoje em dia. Faz parte, né? Faz parte. Imagina. Eu acho que tem que saber lidar com isso. Claro. E eu acho que o profissional da comunicação, a comunicação é isso, é trocar informação, né? Então, você está aí para isso, né? Para passar informação que o teu cliente não conhece, você está aí para levar isso. Mas cabe a nós, né? Chegar com as coisas novas e as propostas. Tempos atrás ninguém queria fazer site, como você falou, começou site, para quê? Pra quê? Né? Hoje já era um absurdo uma pessoa não ter site. Exato. Hoje é um absurdo você não ter um Facebook. Exato. Então é natural. Isso, com o tempo, as pessoas vão tendo mais conhecimento, mais acesso, é natural. E vai se proliferando aí pelo mundo essas novidades e a gente acaba se... como a gente estava falando antes, a gente estava trocando uma ideia aí no intervalo comercial. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio que ela entra no tablet e ela joga joguinho, ela põe o rádio. Outro dia ela colocou o rádio, eu tentei tirar, eu não consegui, né, Pietra? Então assim, essa nova geração, ela tá chegando muito mais ligada, muito mais antenada, e eu acho que a tendência é só crescer essa área de tecnologia. E é difícil, né, para você comprar uma coisa que você não conhece. Então, para sua filha de 2 anos é uma coisa extremamente natural. Às vezes para você, eu não tenho interesse nisso. Então você não entende a importância que aquele público novo, que é a Pietra daqui a alguns anos, para ela é totalmente diferente, né? E você sabe que eu enxergo uma outra coisa. A gente estava falando aí sobre um pessoal mais velho, que administra empresas, que às vezes é uma pessoa... Tem muitos que são super ligados, super antenados, super modernos, mas tem outros que nem tanto. Tem outros que têm resistência, né? Sim. Eu acho que essa resistência, por exemplo, os meus pais... eu gostaria muito de... Eu sou gaúcha, moro aqui em São Paulo, meus pais moram lá no Rio Grande do Sul, e eu gostaria muito de falar pelo Skype ou pelo Facebook com eles. Então eu falei, mãe, eu vou te dar um computador. Não precisa me dar esse troço que eu não vou saber mexer. Então, assim, resistência. Pô, é tão fácil de mexer. Se você começar a mexer, você vai ver que não tem dificuldade alguma. Mas você sabe que é curioso isso, né? A gente tem um cliente que tem um público exatamente nessa faixa. O público deles são mulheres, assim, de 35, 60 anos. E quando a gente foi apresentar o projeto, mas esse pessoal não está na internet. Tá. Aí a gente começou a casar o pessoal que estava cadastrado no site. Essa pessoa está no Face, essa está no Face. Caramba, elas estão. Minha mãe usa Facebook, meu pai, todo mundo. Minha mãe está atrasada, minha mãe não usa. Não, mas muita gente. O pessoal fala, essa coisa de mídia social é coisa para jovem. Não, de jeito nenhum. Tem muita coisa bombando muito para esse público, assim, 50 a mais. A gente tem esse mesmo cliente, o YouTube dele é forte e faixa 55 anos. Tá vendo? Você fala, não usa, interage. E eu garanto que foram pessoas que, 55 anos, há 5 ou talvez 10 anos atrás, tinham muita resistência pela internet, provavelmente, né? E hoje estão aí no Facebook, estão curtindo, estão resgatando amizades que às vezes perderam no tempo, né? E que você acaba resgatando aí pelas mídias sociais da vida. E tem voz, viu? Né? E eles falam, eles comentam, eles pedem, eles reclamam. Eles têm uma... Às vezes você vê esse pessoal interagindo mais do que o próprio pessoal adolescente. Olha, o engajamento adolescente é menor do que o engajamento com esse público. Que bacana, bom saber disso, viu? É verdade. Que interessantíssimo. Isis, um ícone. Você tem um ícone na publicidade? Na publicidade? Na publicidade não, cara. Eu tenho um ícone assim que eu acho que o John Lennon é um ícone, sabe? É um cara que
veio, eu queria mudar o mundo mesmo, tinha um propósito. Eu acho que ele conseguiu fazer um pouquinho, né? Conseguiu. Um pouquinho um deu cara, pra... putz, quem que é? Tem vários, né? Mas acho que um bacana. Boa, parabéns. Eu acho que eu curto bastante também. Bom, eu vou falar que a Natália tá perguntando como é que é a rotina dentro de uma agência. Natália, eu não sei se você entrou agora no programa, mas a Isis, ela já deu uma pincelada nisso. Se você perdeu, entra no Reprise, daqui a 2 dias já está no ar, que ela já respondeu isso aqui. É bem bacana a resposta dela, ela conta um pouquinho de 4 braços dentro da agência, então você vai poder tá entendendo um pouquinho como é que é a rotina, tá? E a Priscila tá falando aqui, qual a coisa mais chata da publicidade digital? Tem como você responder rapidinho? O nosso tempo já tá meio que estourando aí. A coisa mais chata da publicidade digital, eu acho que é a própria execução da coisa. Para nós é chato isso. O processo interno, assim, o back-end que a gente chama. Fazer a coisa funcionar. Então você tem que ter um programador, você tem que estar atualizando informação, você tem que pegar dado. Executar é chato. Depois que está pronto, ok. Mas aí é gostoso de estar trabalhando. Está funcionando, está lindo. Mas até você pôr para funcionar, dá muito pau, você testa, o formulário não roda, e não sei o que, e o banner não está sendo visto, e não sei o que. A parte técnica. A parte técnica é chata. Que aí não tem muito a ver, né? Se você perguntar para um programador, ele vai pirar, ele olha aquele monte de código e fica louco. Então, é mais ou menos por aí, né? Pessoal, facebook.com/programaotype. Todos os dias a gente coloca oportunidades na área da comunicação, jobs para eventos, promoções, a gente coloca lá figuração, a gente procura atores para espetáculos, para cinema, para comerciais de televisão, a gente coloca vagas fixas dentro de empresas. E a Isis, o Vitor perguntou antes se a Agência Eco está contratando. A Isis vai estar divulgando hoje à tarde lá para a gente o e-mail, da onde você, Vitor, e quem mais quiser se candidatar aí, a Isis está com uma vaga de atendimento. Então, a gente vai estar postando isso hoje à tarde, tá? Entra na fanpage do Programa Altype, que lá você vai poder acompanhar todas essas oportunidades. Curte, que aí full time vai estar aparecendo aí no seu feed de notícias, tá bom? Eu quero agradecer. Ai, gente, essa hora é a pior hora. A hora que começa é a melhor, a hora que termina é a pior, porque eu adoro. Por mim, eu ficaria aqui mais uns... Batendo papo. E sugando da Isis aí informações bacanas na área da comunicação, que eu acho que a gente sempre tem conteúdo para estar falando, sempre tem bastante coisa para estar divulgando para a galera aí. Isis, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eco com dois Cs. .com.br. E tem também o Facebook, que é facebook.com/agência eco com 2 Cs, e o Twitter, que é @agênciaeco com 2 Cs também. Segue lá a gente, tem sempre coisa interessante, novidade da agência, bobeira da agência, novidade de mercado, bobeira de mercado, tudo que o publicitário gosta. Faz parte, bacana, bacana. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Quem sabe uma hora a gente vai lá visitar a Agência Eco, mostrar o dia a dia deles aí, vai depender do nosso diretor, né? Seria um prazer. A nossa ideia é estar indo pra rua mesmo, fazer externas e mostrar o dia a dia. Brevemente a gente vai conseguir fazer isso aí. Quarta-feira que vem estamos de volta. Na verdade, você pode nos assistir aí, os outros reprises de outros programas que a gente já gravou, que a gente já fez ao vivo aqui. Tá lá na página da tvabcd.com.br. Muito obrigado pela sua presença. Eu te espero semana que vem de novo aqui ao vivo. E, gente, vamos fazer o bem? Vamos fazer o bem? Faça o bem sem olhar a quem, tá bom? Obrigada, Isis, e a gente foi. Fui!